na Rua do Comércio, falando com Moser Pontes. Ele tem um carrinho elétrico e ele atravessa aqui muitos problemas de acessibilidade, não só em Angra, como também para ti. Moser, muito boa tarde. É um problema muito sério para quem é cadeirante em Angra dos Reis ou tem um carrinho elétrico. É complicado passear aqui em Angra, ou fazer suas compras, ou ir ao médico, principalmente com muitas obras e muitos obstáculos, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui é complicado mesmo. Para começar, essas ruas de paralelepípedo complica muito o meu acesso. E as calçadas que nós temos aqui disponíveis para caminhar, tem muita gente, muito trânsito de pedestres e muitos postes também, que não sei se foi erro de planejamento, colocaram esses postes no meio da rua e não tem como, na calçada, e não tem como a gente estar passando, entendeu? Ok, Moser, segue você daí, Manolo, e a gente vai disponibilizar daqui a pouco o site, essa matéria completa que nós estamos fazendo aqui. E agora segue você daí, Manolo. Ok. E a gente vai conversar mais aqui. Ô Moser, esse é um negócio difícil que você pontuou exatamente aqui para os nossos ouvintes, agora ao vídeo aqui. E a situação é complicada, né? É muito complicado e também é bom salientar que as lojas também, como aquela ali, olhando aqui rapidamente, tem várias. Não tem nem rampa para acesso. E se eu precisar ir lá para fazer qualquer coisa, a minha esposa tem que ir por mim, entendeu? E outra coisa também, eu trabalho na usina nuclear, na eletronuclear, e sou diretor financeiro da PAI, Angra dos Reis, que essa instituição está praticamente fechando as portas por falta de apoio, de falta de conscientização da prefeitura. Na verdade, ô Moser, nós sentimos então que existe uma falta de cidadania para o cadeirante, para as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, não só aqui na região de Angra dos Reis, mas de uma forma geral, falta o Brasil enxergar que ser diferente não é uma questão de saúde, é uma questão de cidadania. Todos nós somos iguais perante a lei, está na Constituição de 1988. Né? Eu acho que o Brasil todo está com esse problema, mas eu vou salientar que Angra dos Reis, aqui o estado do Rio, é bem pior. Quando eu quero viajar, passear com a minha família, geralmente eu vou para o estado de São Paulo, que lá a situação é bem melhor. O Rio aqui, principalmente essa região Angra e Paraty, é muito complicado, essa questão da acessibilidade. Nós estamos aqui bem próximo aos prédios públicos, aqui da Praça Marechal Floriano, que é onde tem a Câmara, onde tem o prédio da Prefeitura, e até mesmo nessa região alegam que muitas vezes é um prédio histórico e por isso tem problema. Passou ainda agora uma outra pessoa ali, uma mãe com uma cadeirante, e está aqui, ó. E a mãe, a gente vai conversar aqui. Só um minutinho aqui, mãe, a gente vai conversar. Mãe, por gentileza, aqui, por favor. Você faz aqui com o Renato Aguiar. E aqui, qual o seu nome, mãe? Adriana. Adriana, e você está com ela aqui. É um problema muito sério você com uma criança para andar aqui. Mesmo que as pessoas vejam que vocês estão vindo com a cadeira, é uma dificuldade muito grande. Muito grande, que ninguém para. Fora os postes que tem no meio da rua, a gente tem que sair da calçada para ir para o meio da rua. E quando algum carro para, tem uns que reclamam, achando que a gente está errado ainda de sair, desviar, que não tem como passar com a cadeira. Eles ainda reclamam porque a gente está indo para a pista. O que você recomendaria, então, aos governantes, às autoridades? Ou fazer Primeiro que eu ia pedir era fazer rebaixar a calçada para a gente poder. Não são todos os lugares que tem um rebaixo para poder. Canso de machucar minha canela na cadeira, porque às vezes eu tenho que abaixar, às vezes para subir. Já aconteceu dela cair, de eu tentar atravessar, ela cair da cadeira, porque não tinha um rebaixo para a gente descer com a cadeira. E ver essa questão dos postes no meio da calçada, que eu nunca vi poste. Olha ali, aquela calçada ali, não tem como passar, por causa do poste. A maior briga da gente é essa, por causa dos postes no meio da calçada. Ok, então, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente vai voltar aqui para o Moser, aqui, que enquanto isso ele está explicando aqui às pessoas. Ô Moser, a gente está aqui, a gente vai falar com o Marcelo, que está aqui do nosso lado, e também o ex-prefeito Zé Marco Castilho. Moser, realmente é difícil, e a gente viu agora uma mãe aqui passando essa dificuldade que você pontuou com muita propriedade. Sim, com certeza. Isso eu lembrei que também em várias ocasiões eu passei por certos constrangimentos, porque as lojas, já ouvi muitas vezes falando
que não estamos adaptados a receber esse tipo de público, no caso nós deficientes, pessoas com limitações. E é complicado, porque o meu dinheiro vale mais, o meu dinheiro é o mesmo que eles, eu pago o mesmo imposto que eles. Isso é complicado. Falta uma política da prefeitura, da área de cidadania para tentar resolver esse problema, melhorar a nossa situação. Ok, então, muito obrigado, então, Moisés. A gente conversar com o Marcelo também. O Marcelo tem dificuldade de locomoção e muitas vezes, ô Marcelo, é difícil para a gente caminhar, quem é dito normal. Para você também é muito complicado, muitas obras, muitos obstáculos, e a questão da acessibilidade, conforme a gente viu com o pessoal cadeirante, é um problema outro, né? Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, população de Angra dos Reis. Eu acho que os vereadores e o senhor prefeito tinham que olhar com mais carinho para o deficiente físico, porque é complicado na Angra dos Reis. A gente tem nossa capacidade e a gente só pede que olhe com a gente com mais carinho. Infelizmente, a gente não tem um vereador na Câmara, deficiente físico, para olhar por nós, porque eu acho que já passou da hora. Uma cidade com 517 anos tem que olhar para o deficiente físico com carinho, com muito amor, porque nós somos cidadãos também. Ok, então, Marcelo, e se você tivesse a oportunidade, certamente os atuais vereadores, os políticos, deputados estaduais, federais, vão ter acesso a esse vídeo. O que você pede? A gente pede que olhe para a nossa classe de deficiente físico com muito carinho. Você vê hoje na Prefeitura de Angra, não tem como a gente chegar. No caso eu tenho, mas o cadeirante não tem como subir para falar com o prefeito e o secretariado. Então ele teria que atender a população lá embaixo, né? Na Câmara Municipal tem o elevador, porque o Ricardo Dutra no passado foi vereador. Então ele tinha um vereador cadeirante, por isso teve a história lá para botar o elevador. Ok, então, obrigado, Marcelo, mas a história tem que continuar sempre avançar e não retroceder. Nós estamos aqui também com o ex-prefeito Josemar Castilho, que lá atrás, por uma pressão da próprio movimento de deficientes físicos, começou a administrar a cidade e parte das obras para melhoria da acessibilidade foi no seu governo. Castilho, inclusive, nas calçadas do centro da cidade, era um outro tipo de pavimento, e tem essa guia, para quem não conhece, é essa parte meio rosa, que tem essas bolinhas. Aquilo ali, quem é portador de deficiência visual, tem a bengala, ele sabe que quando a bengala bate ali, vem a calçada. Parece uma obra à toa para quem enxerga, mas para quem é portador de uma deficiência é muito importante. Por isso, a gestão entendeu esse motivo, né, Castilho? Bom, há muito que se avançar ainda a nível de acessibilidade, né? Mas, na verdade, desde a gestão do Neirobius, sempre houve a preocupação em políticas não só para aquele com deficiência visual, na área da educação, escola para surdos, para mudos. Então, sempre, desde o início da gestão, houve a preocupação com esse público-alvo. E nas intervenções urbanas que nós fizemos, um exemplo é a Rua do Comércio, onde nós privilegiamos a circulação dos pedestres, né? Alargamos as calçadas, fizemos um alargamento das calçadas, com acessibilidade, retiramos. Foi uma luta muito grande junto à empresa Ampla na época. Retiramos o tipo de posteamento, né, de cabeamento de toda a Rua do Comércio, né, para que ajudasse na questão da acessibilidade, e não só do ponto de vista estético, né, mas as outras intervenções também. Se for ver a Praia da Nil, sempre teve a preocupação também com a acessibilidade. Agora há muito o que fazer, né, ainda em relação a isso, ainda mais como aqui na área central você tem um aspecto de área histórica, como a Rua do Comércio, você tem prédio histórico, tem dificuldade até do ponto de vista de como acessibilidade. Estou vendo aqui, a Prefeitura fez uma obra recente, está ainda em fase de conclusão aqui de acessibilidade na própria entrada da Prefeitura, mas você viu que não conseguiu se resolver o problema do poste ali que atrapalha. Isso envolve a concessionária. Então há muita coisa para se avançar desse ponto de vista, e por isso é preciso ter um planejamento de longo prazo,
né? Principalmente nessas áreas mais antigas, onde a calçada é estreita, a poste, enfim, aí você tem um problema com as concessionárias de serviço. Então há muito que se avançar em relação a isso. Agora, é preciso dar continuidade a esse tipo de política que garanta acessibilidade, que garanta mobilidade para todos. É importante deixar claro que várias intervenções urbanas que estão sendo feitas no centro da cidade, as pessoas portadoras de deficiência, idosos e principalmente as pessoas que estão com carrinho de neném clamam sempre pelas melhorias, que depois da obra pronta fica difícil mexer em tudo novamente.